Amar e Servir é a nossa nova série de mensagens. Série de mensagens é exatamente aquilo que você enfrenta lá no seu Netflix. Você não tem uma série que você assiste, você tem vários episódios. Pois é, nós estamos iniciando uma nova série que são várias mensagens acerca deste tema, amar e servir. É muito bom amar, fala sério, é muito bom amar. É muito bom ser amado. É muito bom ser servido, mas nós fomos chamados também para servir, não apenas ser servidos. Nós vivemos num tempo em que nós contratamos serviços. Você contrata serviços de diversas formas diferentes, seguro, talvez o iFood, você quer que entregue lá na sua casa, é um serviço. Alguém para poder gerir as suas finanças, é um outro serviço. Nós contratamos vários serviços. Nós queremos ser servidos. Mas a palavra de Deus fala para nós que é melhor dar do que receber. Servir é muito bom, nós encontramos propósito em nós quando nós servimos. Eu imagino que tem alguma coisa na sua vida que te incomoda muito. Eu imagino que deve existir alguma coisa na sua vida que te deixa perturbado, que você olha e você pensa assim, isso pesa no meu coração. Eu não sei se é uma injustiça, eu não sei se é uma necessidade que você vê diante dos seus olhos. Talvez alguém está sofrendo e você sente com o sofrimento do próximo. Talvez alguém foi abusado, negligenciado. Você sente um fardo, um peso sobre você. Algo te perturba, algo te entristece e faz com que o seu sangue ferva, você fica na verdade inconformado diante dessa circunstância. Deixa eu falar essa frase para vocês. O fardo que você geralmente carrega, revela o chamado que você recebeu, ou vai ainda receber. Deixa eu falar isso novamente. O fardo que você carrega frequentemente revela o chamado que você recebeu, que você recebe, ou que você receberá. Sabe, nós não temos ideia de quando nós estamos prestes a entrar em algo fantástico. Nós não temos ideia de quando você está prestes a embarcar numa jornada que passa um tempo, você fala assim, uau, eu estou muito feliz com a minha vida. Eu lembro lá atrás, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu era muito novo, tinha 17 anos, e eu já totalmente apaixonado, engajado na obra de Deus, mas quando Ele foi falando comigo, cada vez mais, e aí foi afunilando, e de repente eu precisava responder esse chamado pastoral. Eu lembro que eu não estava entendendo ainda claramente, mas eu estava muito prestes a embarcar em algo que era fantástico, maravilhoso, muito especial para a minha vida. Eu lembro que eu trabalhava num outro ramo, num outro setor da economia, e de repente eu não estava satisfeito, eu não via futuro para a minha vida. Mas quando Deus, Ele apresentou a oportunidade naquilo que eu trabalho hoje, eu amo o meu trabalho, de verdade, eu gosto muito de fazer aquilo que eu trabalho, eu amo demais, mas eu não fazia ideia que eu estava prestes a embarcar em algo muito especial. Nós não fazemos ideia. Talvez você está passando por um momento em que você não tem ideia claramente que você está prestes a embarcar em algo muito especial. Por quê? Porque nós ficamos muito mais preocupados com nossos problemas, com nossas dificuldades, talvez aquilo que pesa no seu coração. Sabe, exatamente onde você está agora mesmo é o lugar onde Deus tem para fazer grandes coisas em você e por meio de você. Talvez o que está acontecendo agora com você, que você está pensando, você está considerando em servir na igreja. Você está planejando, está orando por uma ideia, por um planejamento, algo novo. Talvez o que você está pensando é você iniciar algum trabalho, um projeto novo, um empreendedorismo, ou se juntar a algo que já existe. Nós não fazemos ideia aquilo que Deus tem para realizar, que está diante dos nossos próprios olhos. Nós vamos falar sobre essa série Amar e Servir. E a partir de hoje nós vamos mergulhar mais profundo num livro chamado Neemias. Livro do Velho Testamento, Neemias. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre Neemias, nós precisamos entender um pouco o contexto de Neemias. O contexto é que o tempo aqui é 587 anos antes de Cristo, muito tempo atrás. O rei Nabucodonosor,
lidera a Babilônia para atacar Jerusalém. Quando eles atacam Jerusalém, a cidade é destruída, o templo ele é destruído. Os homens e mulheres da Babilônia tomam os judeus e o tornam cativos. Eles agora são homens e mulheres cativos aos homens da Babilônia. Décadas se passam e alguns judeus são liberados para que eles possam voltar para a sua terra e reconstruir a sua terra natal. Entenda que o contexto aqui é que não há sistema econômico vigente. Não existe uma estrutura de liderança, não existe esperança. Eles fracassaram, a nação está destruída. Então, 140 anos depois da destruição, um homem comum, um homem ordinário, um homem comum, chamado Neemias, aparece no cenário. O que ele tem? Ele tem um coração quebrantado pela cidade e pelas pessoas. O seu coração é quebrantado pela necessidade dos outros, da cidade e das pessoas. Deixa eu falar novamente. Esse homem, Neemias, ele não era um líder reconhecido da nação. Ele não era um pastor. Neemias não era um sacerdote. Ele não era um guerreiro, ele não era um construtor. Ele nem tinha sido verificado o seu Instagram para todo mundo conhecê-lo. Na verdade, ele era uma pessoa que servia o vinho no copo do rei. Era isso que ele fazia. Ele servia o vinho no copo do rei. Ele não tinha uma posição formal, mas o que ele tinha dentro dele paixão. Ele tinha muita paixão. Ele não tinha posição, ele tinha muita paixão. Ele tinha paixão pelo próximo. Quando ele ficou sabendo que a cidade foi destruída, que o templo foi queimado, que as pessoas sofriam, o que ele fez? Ele, em primeiro lugar, ele sentou para chorar. Mas logo depois de sentar para chorar, ele ajoelhou para orar. E depois de ajoelhar para orar, ele se levantou para agir. Alguém precisa fazer alguma coisa. Ele pensou, talvez sou eu mesmo. Eu que preciso fazer alguma coisa. É exatamente por isso que o título da mensagem de hoje é este: faça a diferença. Faça a diferença. Faça a diferença. Aprendemos algumas coisas com a vida de Neemias. A primeira delas é que Neemias buscou a Deus fielmente. Quando nós vamos ler o livro de Neemias, nós vamos ver 12 evidências de Neemias orando, antes de agir, buscando a Deus, antes de fazer alguma coisa, buscando a Deus. Só para que a gente entenda um pouco mais o timeline. Primeiramente, a história é contada para nós quando é o mês de Quisleu. Novembro ou dezembro, ele ouve a notícia. A notícia é que a cidade foi destruída, o templo queimado. As pessoas estão enfrentando uma dificuldade imensa. Ele ora, e depois no mês de Nissan, 4 meses se passaram para que ele possa então agir. São 4 meses de oração e de jejum. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender com Neemias é buscar a Deus fielmente. Nós vemos uma injustiça diante de nós, nós vemos alguma dificuldade diante dos nossos olhos, a primeira coisa que nós queremos fazer é agir. Neemias não fez isso. Ele, em primeiro lugar, buscou a Deus fielmente. Durante 4 meses ele marinou o seu coração, ele marinou a sua oração, ele marinou o seu espírito na presença de Deus. Exatamente, ele encharcou o seu coração, o seu corpo, o seu espírito com a glória de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos buscar a Deus fielmente. E onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1, na parte B. Olha só o que diz a palavra de Deus: até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Ele quem? O rei. Isso é Neemias falando para nós. Até este momento, eu chegava, eu servia o rei,
e eu dava para ele o vinho bom para ele poder experimentar. Ele experimentava e tomava aquele vinho e se deliciava nele, mas Neemias nunca tinha se apresentado triste diante do rei. E olha só que fala mais para nós. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu coração, o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Versículo 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Olha só que interessante. Neemias está 4 meses orando, jejuando. Por que nós jejuamos? Nós jejuamos para nos desconectarmos do mundo. Por que nós oramos? Para nos conectarmos mais com Deus. Já são 4 meses de intimidade de Neemias com Deus. Ele busca Deus fielmente. Quando o rei está diante dele e fala: o que acontece com você? Por que você está triste? Só pode ser tristeza de coração, você não está doente. Então, antes de responder ao rei, o que ele faz? Ele faz aquilo que ele já está acostumado a fazer. Ele já faz isso faz 4 meses. Ele ora ao Deus dos céus. Quando se trata sobre oração, não há nada que é grande demais para o poder de Deus. Não há nada que é difícil demais para o poder de Deus, e não há nada que é pequeno demais para o seu coração. Sabe, nós enfrentamos um tempo em que nós vemos dificuldades, e algumas das dificuldades nós simplesmente bloqueamos nossa mente, e nós pensamos que tudo é difícil demais. Eu não vou nem apresentar para Deus, porque isso é impossível. Quando se trata de oração, não há nada grande demais para o poder de Deus. Mas mais do que isso, não há nada pequeno demais para o coração dele. O coração do nosso Deus é maravilhoso. Eu e você precisamos apresentar diante dele nossas orações, nossas súplicas. Não importa se não são grandes aos olhos dos outros, o que importa é minha e a sua intimidade com Deus. Quando eu vivo uma vida de oração, de jejum, de diligência ao Senhor, eu apresento a ele tudo o que eu tenho. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. O que não é orar? Orar não é você separar um momento apenas do seu dia para que você se ajoelhe e você fale com Deus. Isso é bom, isso não é ruim. Mas eu quero dizer para você, orar é vida de oração incessantemente, sem cessar, buscar a face de Deus. É isso que Neemias faz. Por isso, quando o rei pergunta para ele, ele automaticamente já faz aquilo que ele está acostumado a fazer. Ele faz o que? Ele ora, ele fala com Deus. Ele ora. Por que ele ora? Por que ele gastou tanto tempo em oração? Nós não entendemos claramente, por isso eu quero explicar para vocês, como essa próxima tarefa de Neemias é extremamente difícil. Ele está com o seu coração entristecido por causa da sua nação. Ele está diante do rei, o rei que abusa, que governa o povo, que abusou do seu próprio povo. E ele vai falar com ele acerca de uma liberação, um pedido. É impossível as pessoas chegarem com o rei fazendo um pedido, porque naquele momento todo mundo quer chegar ao rei com solução, porque se você chega ao rei com solução, o rei dá atenção para você, o rei ele te promove, o rei fica feliz com você. Mas quando você chega a ele com pedido, o rei pode se entristecer com você, a ponto de pedir para que um soldado, um guerreiro, te mate, te fulmine naquele exato momento. Ele está tremendo, porque aquilo que ele está prestes a fazer é difícil demais. Deixa eu falar algo para você, não há nada, quando se trata de oração, que é grande demais para o poder de Deus, nem pequeno demais para o coração dele. Eu lembro de investir um bom tempo em oração antes da visão da I3 Church nascer. Eu lembro de buscar a Deus. Eu lembro das pessoas falando para mim, qual é o próximo passo, o que é que nós iremos fazer. Eu somente queria buscar a face de Deus. Eu não fazia ideia de tudo aquilo que Deus tinha para fazer em nós e por meio de nós, mas eu somente queria ouvir a voz dele. Eu lembro claramente, meses antes de nós iniciarmos a I3 Church, no dia 20 de novembro de 2022, estando naquele hotel, Red Hudson, lá no Cambuí, Deus falando comigo claramente. Ele me falou que nós estaríamos na Nova Campinas. Eu não fazia a mínima ideia que nós estaríamos nesse lugar.
Eu não fazia a mínima ideia que Deus tinha preparado este lugar para nós. Deixa eu falar algo para você. Quando nós começamos ali no hotel, passou algumas semanas, um dos membros da nossa igreja falou assim para mim: pastor, nós precisamos procurar um lugar para nós, lá na Nova Campinas. Deus tinha falado comigo, falou com ele, nós começamos a pesquisar, de repente o primeiro lugar que nós entramos foi este lugar. O primeiro de todos eles. Visitamos apenas 2, este foi o primeiro lugar, e Deus falou quando eu entrei aqui: este é o lugar que eu chamei vocês para estabelecer a minha casa de oração. Eu lembro quando eu falei com o corretor, eu falei assim: eu quero falar com o proprietário desse prédio. Os proprietários do prédio chegaram, então, eu tive uma reunião com eles, eu comecei a compartilhar sobre o sonho, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, tudo aquilo que Ele estava falando com a gente. Nós somos uma igreja nova, nós temos apenas 2 meses de vida, mas nós estamos falando: Deus, nós queremos te obedecer. Deus falou para nós para encontrarmos um lugar na Nova Campinas, e aqui estamos. A pessoa reage àquilo que eu falei a ela. Ela diz assim: o proprietário desse prédio, nós, enquanto edificamos esse prédio, nós estamos orando, pensando assim: Deus, o Senhor podia levantar um pastor, uma igreja, para estabelecer uma igreja aqui neste lugar, porque esse bairro ainda não tinha uma igreja evangélica, mas agora tem. Nós queremos alugar para vocês. Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Basta eu e você termos uma vida de oração. Quando se trata de oração, não há nada grande demais para o poder de Deus, e não há nada pequeno demais para o seu coração. Ele inclina o seu coração e ouve tudo aquilo que nós precisamos. Como está a sua vida de oração? Como que está a nossa vida de oração? Sabe, se oração não é necessário para realizar a visão que tem no seu coração, quero falar algo para você. Então a sua visão não é grande o suficiente. O que você está pensando não é grande o suficiente. Se tudo aquilo que você pensa pode ser realizado com o seu próprio braço, eu quero falar algo para você. Você não está vivendo em plenitude daquilo que Deus tem para fazer em você e por meio de você. O que Neemias faz, ele primeiramente busca a Deus fielmente. Mas ele faz mais do que isso. Ele define uma visão claramente. Eu busco a Deus fielmente, primeiro passo. Mas segundo passo, eu preciso definir uma visão claramente, uma visão clara. Para a maioria das pessoas, não é falta de se importar com o próximo que é o problema. A maioria de nós se importa com o próximo. Você vê injustiça, você vê fome, você vê abusos, você vê dificuldades e você se importa. A maioria de nós não tem um problema com se importar com o próximo. Alguns temos. Mas a maioria de nós, o problema é a falta de clareza. Nós não temos clareza. Nós não sabemos exatamente o que é que nós pensamos. Não há clareza em nossos corações, em nossas mentes. O rei perguntou para Neemias: o que você quer que eu faça? Chegou o grande dia. Você tem a visão no seu coração. Você tem o chamado, você tem aquele fardo que te queima, que faz com que você quer fazer a diferença. De repente alguém chega para você, é exatamente a pessoa que pode abrir a porta para você entrar. Talvez é o projeto no trabalho, talvez é o sonho familiar, talvez é o seu sonho profissional, talvez é o sonho ministerial, e a pessoa fala assim: o que é que você quer que eu faça? Como é que Neemias respondeu? Olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 4. Neemias respondeu: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele compartilhou a visão com o rei em uma frase: por favor, me envie à minha cidade, Judá, para que eu possa reconstruí-la. Me envie à cidade para que eu possa reconstruí-la. Sabe o que Neemias não falou? O que ele não disse é aquilo que muito provavelmente nós falaríamos hoje, em 2024. Sabe o que ele não falou? Eu até escrevi aqui para vocês. O que ele não disse? Bem, rei, tem uma coisa que eu estou pensando,
a minha tia Marta, ela é de Jerusalém, né? E ela tem 3 filhos, um deles se chama Joãozinho, e o Joãozinho me enviou um artigo falando sobre os problemas que Jerusalém está enfrentando. Aí ele falou que vai ter uma viagem missionária para lá, e eu estou pensando muito em ir para lá, porque sabe, eu estou meio cansado de ficar sempre servindo o vinho aqui para o Senhor. Eu acho que minha vida tem um propósito maior, assim, nada contra, eu também gosto desse trabalho, esse trabalho paga as mesmas contas, então tá bom esse trabalho para mim, mas eu acho que tem algo maior, sabe, algo maior. Eu sempre quis viajar, eu gosto muito de viajar, eu vejo o Instagram das pessoas, elas viajam, e eu amaria viajar muito. Eu estou meio, sabe, pensando em escrever algumas cartas para as pessoas, para que elas possam doar algum dinheiro para que eu possa viajar para essa viagem missionária, e talvez elas vão doar, talvez não vão doar, não sei o que vai acontecer, mas eu estou pensando em fazer isso daí. E aí eu falei assim, o Joãozinho e a Marta falaram, como você conhece o rei? Pergunta para eles. Eu vim falar para você porque eu conheço você, mas assim, só porque eles falaram, porque assim, eu de cara não tinha coragem, mas agora eu tive um pouco de coragem. Eu posso perguntar para você? Ai, rei, eu acho que eu estou pensando coisas demais. Desencana tudo que eu falei. Eu não sei se é isso que eu quero mesmo. Não foi isso que ele falou. O que ele falou foi, por favor, me envie para ajudar, para que eu possa reconstruir a cidade. Para a maioria das pessoas, não é falta de se importar que é o problema, mas é falta de clareza. Qual que é a visão que existe no seu coração? Você quer ajudar crianças? Tudo bem. Quais crianças? Todas elas? As que têm necessidade básica? As que não conseguem ler? As que não têm casas para morar? As que foram abusadas? Onde? Qual país? Talvez é no seu quintal da sua casa. O que significa ajudar de fato? É atenção médica? Talvez educação são necessidades? É encontrar casas? Se você não pode definir a visão que existe na sua vida, você não poderá realizá-la. Se você não consegue definir claramente a visão que existe na sua vida, você não consegue realizar. O que é que Deus está liderando você para fazer? Envia-me ajudar para que eu possa reconstruir a cidade. Em uma frase. Qual é a visão da sua vida em uma frase? Uma das maiores problemáticas do nosso tempo, e não apenas dessa geração, mas essas gerações neste tempo, é que nós não temos uma visão clara. Nós não sabemos claramente o que fazer. Defina a visão claramente. O que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Eu lembro claramente a minha vida, eu buscando oportunidades e atacando de todos os lados e fazendo nada bem feito. Nós precisamos entender o que Deus fala para nós. Defina a sua visão claramente. Talvez a visão que você precisa definir para este momento é liderar a sua família para que vocês sejam livres de dívidas em 2024. A visão é, em 2024 será um ano que nós estaremos livres de dívida. Essa é a visão da minha casa. Talvez a visão da sua casa, você vai definir que você vai ter uma conversa pessoal com cada pessoa que você trabalha sobre Jesus, para que elas possam conhecer o Jesus que você serve. Talvez seja essa a visão da sua vida neste ano. Talvez até você chegar a 40 anos, eu quero doar uma quantidade de recursos para a igreja, para que a igreja atinja missões, talvez para uma instituição missionária, para que o mundo todo possa conhecer mais sobre Jesus. Talvez a sua visão é ajudar 5 adolescentes a estarem livres de vícios de pornografia. Eu quero ajudá-los, eu quero mentoreá-los, eu quero cuidar deles. 5 adolescentes nesse ano, para que eles possam estar livres do vício de pornografia. Talvez se você quer erradicar a pobreza bíblica, muitos países, eles não têm a palavra de Deus traduzida como eu e você temos. Você tem na sua casa várias Bíblias, em várias versões diferentes. Muitos países, muitos povos, nações, eles não têm em suas línguas a palavra de Deus escrita diante deles, e talvez o que você pode fazer é participar erradicando da pobreza bíblica. As pessoas terem acesso à palavra de Deus. Se você não consegue definir a sua visão, você não consegue realizá-la. Se você não sabe claramente, se a sua visão não é clara, as pessoas elas não vão seguir você. É exatamente por isso que nós vemos pessoas com muitos projetos e nenhum seguidor. Porque não tem uma visão clara. Eu preciso buscar a Deus fielmente. Definir uma visão claramente. E em terceiro lugar, fazer planos cuidadosamente. Um objetivo sem um plano é apenas um desejo.
Um objetivo sem um plano, ele é apenas um desejo. Eu preciso saber exatamente qual é o plano para este objetivo que eu tenho. Olha o que diz para nós no versículo 6 de Neemias 2. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado. Não é sempre assim? Você vai falar com o chefe e a esposa está do lado. Você já tremia somente na frente do chefe, agora o chefe com a esposa do lado, você treme mais ainda. Sabe por que é muito importante? A esposa estar ao lado do rei, porque a mulher, ela tem um sentido, ela tem um feeling para as coisas que valem a pena. A mulher, ela sabe, ela entende, ela tem uma compaixão que vale a pena. A rainha estava ao lado do rei, e ele me perguntou, quanto tempo levará esta viagem? Segunda parte da conversa. Primeira parte, o que acontece com o seu coração? O que você tem no seu coração? Por que você não está bem? Ele sabe responder, envia-me para reconstruir a cidade. Mas e a segunda parte, quanto tempo vai levar? Será que a gente é o tipo de pessoa que a gente estabelece planos, que nós não sabemos o passo 2, 3, 4, 5, 6? E de repente nós estamos diante da pessoa que pode abrir a porta para nós. E a gente fala, então, rei, na verdade eu não me preparei para essa parte. E eu achei que o senhor já ia falar, não, então por isso que eu nem me preparei para a parte 2. Eu não sei. Na verdade, rei, como o senhor é muito mais inteligente do que eu, o senhor podia me dar uma dica, né? Qual que é o tempo? O que você acha bom? Não é isso que Neemias faz. O que Neemias faz, ele sabe responder ao rei. Quando você voltará? Então Neemias responde, marquei um prazo com o rei. Eu sabia exatamente, eu defini um prazo com ele. E ele concordou que eu fosse. Agora o que eu acho interessante, é que Neemias tem um plano com tanto cuidado, é que ele não sabe apenas tempo, mas ele sabe também sobre necessidades. Ele sabe sobre as suas necessidades para o plano, para o desenvolvimento desse plano. O que fala para nós aqui no versículo 7? A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. O que ele acabou de pedir? Ele pediu por proteção. Rei, escreva cartas, para que enquanto eu passe, eu vou trafegando na nação, eu entrego a sua carta e eu tenho a sua chancela, eu tenho o seu apoio, eu peço a sua proteção. Mas ele pede ainda mais, fala aqui para nós, além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Ele acaba de pedir por provisão, não apenas proteção. Eu quero proteção do rei, mas eu também quero provisão. Me dê provisão, uma carta para Asaf, para que ele me forneça madeira. Nós precisamos entender, e a palavra fala assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ele pediu por proteção e provisão, ele fez um plano com cuidado. Nós precisamos aprender a fazer um plano com cuidado. Se você entra num projeto, mas não tem clareza das suas necessidades, e não tem clareza de proteção sobre você, e provisão sobre você, eu quero falar algo para você, muito provavelmente esse plano vai fracassar. Quando você tem clareza da proteção de Deus, a proteção daquele que te envia, talvez é um chefe que senta com você e fala assim para você, viu, pode ir lá, faça o trabalho, você vai fazer, mas se ele não estabelece para você uma proteção dizendo, ei, eu estou garantindo, eu estou dizendo que eu te apoio, eu estou dizendo que se der certo eu te apoio, se não der certo eu te apoio. Nós precisamos entender, ter a mente muito clara. A palavra de Deus ensina para nós sobre proteção e provisão, um plano feito com muito cuidado. O plano não precisa ser perfeito, na verdade ele nunca é. É muito melhor um plano cheio de paixão realizado hoje, do que um plano extremamente elaborado, realizado daqui 9 meses, com o coração estafado, sem paixão alguma, frio. O plano certo é fazer a próxima coisa bem feita, o próximo passo bem feito. É exatamente assim que eu faço.
O meu plano ideal é a próxima coisa bem feita. O próximo passo bem feito. Nós estamos agora mesmo, iniciamos nesse final de semana, uma reforma ali em cima, nossa sala das crianças. Nós temos 2 novas salas que estão sendo finalizadas, muito provavelmente essa semana. O próximo passo bem feito. O próximo passo é a expansão, então vamos fazê-lo bem feito. O próximo passo é nós termos nosso culto online e 3 online, para que famílias sejam tocadas pelo amor de Deus. Algumas semanas atrás, uma pessoa da França entregou sua vida para Jesus. Outra semana, uma pessoa de São Paulo entregou sua vida para Jesus. O próximo passo bem feito, com excelência. Este é um bom plano. Buscar a Deus fielmente. Definir uma visão claramente, fazer planos com muito cuidado, mas em último lugar, é necessário inspirar pessoas apaixonadamente, O que está por vir? Nós vamos ler nas próximas semanas, estudando a vida de Neemias, que ele enfrentou muita oposição. Ele enfrentou muita luta. Imagine alguém que enfrentou dificuldade. Imagine alguém que teve más notícias. Pessoas querendo destruí-lo. E o que ele faz? Ele inspira pessoas apaixonadamente. Veio desencorajamento a ele. Veio distração, fadiga. Ele pensou, será que isso vale a pena? Será que isso é mesmo possível? Como é que eu sei que ele pensou isso? Porque eu sei o que é liderar. Eu sei o que é exatamente buscar a Deus fielmente em oração. Eu sei o que é definir uma visão clara. Eu sei o que é estabelecer planos com cuidado. Mas eu sei o que é enfrentar dificuldades. Eu sei exatamente o que é ouvir das pessoas retaliações, de que não vai dar certo, de que é impossível. E o que é que ele faz? Neemias faz aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Ele inspira pessoas com paixão. Existem momentos em que as lutas, as dificuldades, eu estou ali nas gotas finais, e o Espírito Santo fala assim para mim, essas gotas com o meu toque se tornam uma grande fornalha, basta você se entregar diante da minha presença, e nas gotas finais eu me reúno com a liderança cheio de paixão, ou com os voluntários cheio de paixão, ou com a igreja cheio de paixão, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É isso que Neemias faz. No versículo 17, olha só o que ele fala ao povo, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. O que ele não fala, ele não mente. Entenda, otimismo não é mentira. Visão alinhada aos céus não é ser uma pessoa que é cega diante da realidade. Eu vejo os problemas diante de mim, mas eu digo, Deus é por nós. Eu vejo as dificuldades diante de nós, eu sei que nós temos problemas, mas eu quero falar para vocês, Deus é por nós. É isso que Neemias faz. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele se levanta cheio de paixão dizendo, venham, vamos reconstruir, vamos juntos dar as mãos e acreditar na visão que Deus entrega para nós. Quando nós vivemos algo fantástico juntos, nós podemos ir muito mais distante. Eu não quero viver essa realidade sozinho, Neemias fala. Eu não quero ir lá reconstruir os muros, reconstruir a cidade sozinho. Eu quero fazer isso com vocês, porque eu sei que quando eu ando sozinho eu posso ir mais rápido. Mas quando nós vamos juntos, nós vamos muito mais longe. Venham, vamos reconstruir. E também lhes contei no versículo 18, como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Ele inspira pessoas apaixonadamente,
porque ele olha para trás, ele diz: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Deixa eu falar algo para você. Deus é aquele que abriu o mar para o seu povo passar. Deus é aquele que em meio à fome no deserto, ele derramou um maná. Manhu, o que é isso? Maná em hebraico é manhu. Eles acordavam de manhã e falavam: manhu, 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 o que é isso? O que é isso? O que é isso? Isto é algo novo que Deus derrama sobre vocês. É o sustento seu diário, é aquilo que Deus derrama, a graça dele abundante, favor imerecido diário. Eles andavam em meio ao deserto, num sol e a nuvem de glória acompanhava eles. Eles andavam durante a noite fria e uma coluna de fogo ia com eles. O nosso Deus é o Deus que sustentou o pé de Pedro para andar sobre as águas. O nosso Deus é aquele que toca numa mulher com fluxo de sangue e de repente, 12 anos depois, ela é curada. Nosso Deus é aquele que pega uma garota de 12 anos que está morta. Todo mundo dá risada porque ele fala: ela somente dorme, e ele chama ela pelo nome e ela volta à vida. O nosso Deus é aquele que ouve o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele declara uma palavra, aquele homem, ele é curado. O nosso Deus, ele é aquele que diante de uma multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, eles são famintos, ele entrega a palavra espiritual, mas entrega também a provisão do dia a dia, o pão, o peixe, e eles comem, eles se deliciam e voltam para casa com 12 cestos cheios. O nosso Deus é aquele que fez ontem, mas ele faz hoje. Ele fez ontem, mas ele faz hoje. Ele fez ontem, ele continua sendo bom, 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 Pai. Ele faz hoje. O que ele faz é, eu contei para eles como Deus foi bondoso comigo. Eu falei para eles: Deus é bondoso, Deus é bondoso, Deus é bondoso, Deus é bondoso. O nosso Deus é bondoso. Inspire as pessoas a terem uma fé que Deus é por elas e Deus é com elas. Elas não estão sozinhas. Inspire as pessoas apaixonadamente à sua volta, para elas terem uma fé, tamanha confiança, de que elas saibam que Deus é por elas e Deus é com elas. Eu sinto que Deus está empoderando nós para o que importa. E o que importa é isto: fazer a diferença. Faça a diferença. O que nós precisamos talvez é ser como John Wesley. John Wesley falou essa frase aqui: ateie fogo na sua vida com paixão, tanta paixão, que as pessoas virão de milhas e milhas distantes para vê-lo queimar. Não estou falando isso literalmente, né? Não faça isso. Estou falando que para você ter um fogo, tanta paixão diante de você, que as pessoas serão inspiradas, desafiadas, e elas vão querer vê-lo queimar por aquele que é o fogo consumidor, aquele que tudo pode. Nós precisamos construir mais igrejas para quê? Para encher o céu com filhos e filhas de Deus. Nós precisamos nos importar, por quê? Porque este é o tempo que o pobre de espírito vai se encontrar com o Espírito Santo e será cheio e renovado no Espírito Santo de Deus. Deus, ele sabia quem você era e o que ele estava fazendo quando ele fez você. Não existe uma paixão no seu coração, não existe um incômodo diante dos seus olhos, não existe um problema que você enxerga, que não é porque Deus não colocou o seu coração para se importar. Pelo contrário, Ele colocou. O fardo que você carrega frequentemente revela o chamado que você recebe. O fardo que você vê diante dos seus olhos frequentemente revela o chamado que você recebeu de Deus.